Bem, vamos lá. A Arca da Aliança e o Santo Graal. Sem dúvida, dois dos artefatos mais sagrados e misteriosos da nossa história. Mas e se, por trás de tantos séculos de lendas, eles forem na verdade duas partes da mesma história? Uma história sobre o nosso próprio potencial. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa exploração de hoje. E se esses dois símbolos, tão distantes no tempo e na cultura, estiverem apontando para a mesmíssima verdade? Uma verdade profunda sobre o que a gente pode se tornar. Para a gente conseguir entender esse mistério, primeiro a gente precisa conhecer a lenda. Vamos começar com o básico, com o significado tradicional desses artefatos. Sabe, a história que a maioria de nós já ouviu falar. De um lado, a gente tem a arca, um baú sagrado, um objeto físico que guardava a lei divina e era um elo direto com Deus. Do outro, o Graal, o cálice da redenção, um símbolo da mais alta busca espiritual. À primeira vista, parecem coisas totalmente diferentes, com propósitos distintos. Mas será mesmo? Ok, agora a coisa começa a ficar mais profunda. Vamos, descascar a primeira camada desse mistério. Aqui a gente entra numa interpretação mais esotérica, que transforma esses objetos externos em verdadeiros mapas para o nosso universo interior. Nessa perspectiva, gente, a arca deixa de ser um objeto que precisa ser encontrado lá fora. Ela se torna um estado interno, algo a ser realizado aqui dentro. O nosso corpo vira o templo. As tábuas da lei são as leis universais que governam tudo. A vara de Arão é a nossa energia vital, a Kundalini subindo pela coluna. E o maná é o alimento espiritual que nos sustenta. E da mesma forma, o Graal também se transforma. Ele deixa de ser um simples cálice e vira o símbolo de uma alma purificada, de uma consciência que está pronta, aberta para receber a luz divina. É o nosso chakra do coração, o centro do amor, se tornando um receptáculo para o sagrado. Mas e se a verdade for ainda mais estranha do que isso? Agora segura aí, porque a gente vai mudar completamente de perspectiva. Vamos sair do simbólico e pular para o tecnológico, explorando uma teoria que transforma essa metáfora toda em uma máquina. É aqui que a história dá uma virada radical. E se esses artefatos não fossem apenas símbolos para a alma, mas hardware, tecnologia de verdade? Dispositivos que funcionavam com base numa ciência que a gente perdeu ou que talvez a gente ainda nem entenda direito. Olha só que interessante. Essa visão traduz os eventos místicos da Bíblia em funções tecnológicas bem plausíveis. A morte por toque vira um campo de força de alta voltagem. A voz de Deus, um aparelho de comunicação interdimensional. Os milagres, como abrir o mar, aplicação de física avançada. Isso tudo sugere que a arca poderia ser uma peça de engenharia cósmica. O Graal também é repensado, mas não como uma máquina comum de apertar botão, sabe? Seria mais como uma tecnologia consciente, um cristal vivo, ou uma biotecnologia, que interage com o estado interior de quem o usa. Ele não responde a um comando, mas sim à frequência do coração, uma tecnologia que exige pureza de intenção para ser ligada. Então, como é que a gente junta tudo isso? Objeto sagrado, metáfora para a alma, máquina tecnológica? Parece contraditório, né? Ou será que são apenas camadas diferentes da mesma verdade? A resposta talvez esteja na essência do que cada um representa. A arca, não importa se é um baú, um mapa do nosso corpo ou um computador cósmico, no fim das contas, representa a estrutura divina. A ordem, o conhecimento, a sabedoria. É basicamente o projeto divino. Já o Graal, seja ele um cálice, uma alma pura, um cristal vivo, representa a vitalidade divina. A energia da vida, a compaixão, o amor. É a força que anima aquele projeto, que dá vida à estrutura. E é aí que tudo se encaixa de uma forma linda. A união da sabedoria e do amor, da estrutura e da vida, da mente e do coração. O resultado disso é o potencial máximo do ser humano. É o ser humano desperto. Nossa! E essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A busca, que parecia ser por algo lá fora, se torna totalmente interna. A arca e o Graal não são destinos, mas estados de consciência, coisas a serem cultivadas dentro de cada um de nós. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Sobre onde a verdadeira busca por esses mistérios sagrados realmente acontece. Talvez a maior aventura não seja escavar o passado para encontrar um objeto, mas sim despertar o potencial incrível que sempre esteve adormecido, bem aqui dentro.